Olá, povo de Cristo, a graça e a paz de Deus, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo e mais um vídeo, mais uma vez, para falarmos sobre a Escola Bíblica Dominical. Para você que é professor, para você que é aluno da Escola Bíblica Dominical, muito bem-vindo ao nosso canal. Para você que já é inscrito no nosso canal, para você que já acompanha os vídeos, não só da Escola Bíblica Dominical, como também os outros vídeos colocados aqui no canal, onde você tem acesso a pregações, debates bíblicos, estudos bíblicos e a nossa querida aula da Escola Bíblica Dominical. Para você que acompanha sempre isso tudo, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Para você que está entrando a primeira vez, que bom ter você aqui. Bem-vindo também ao nosso canal, o canal Colégio do Discípulo, onde todos nós somos simplesmente alunos, tá? O canal está crescendo, está caminhando. Claro que isso tudo vem com a ajuda de Deus e com a sua ajuda, por isso nós agradecemos muito a vocês que estão chegando, a você que está entrando hoje e ainda não é inscrito, não se esqueça, tá? Eu vou te pedir encarecidamente, se inscreva no nosso canal, tá bom? Dê o seu joinha, clica aí no sininho, ativa as notificações para você ter acesso aos nossos conteúdos, tá? Compartilhe esse vídeo com alguém, tá? Nos ajude, quando você faz isso, você ajuda muito o nosso canal, tá bom? Não deixe também de comentar, tá bom? Quando você comenta, o assunto não fica restrito apenas a esse vídeo, mas nós vamos discorrendo o assunto em cima dos comentários, tá bom? Nós estamos no 4º trimestre da lição dos adultos da CPAD, comentada pelo pastor Wagner Gabi. Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, é o tema do 4º trimestre, que nós estamos aí desde a primeira lição, e já chegamos na lição de número 11, a 11ª lição, que na maioria de nossas igrejas vai ser passada no dia 10 de dezembro de 2023. Essa lição ela tem por título Missões e a Igreja Perseguida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O tema do 4º trimestre sobre missões, ele tem te envolvido no assunto? Ele tem envolvido você em missões? Ele tem despertado você a se envolver com missões? As aulas da EBD estão te ajudando a compreender melhor o tema, o assunto sobre missões? Tem feito você se envolver nele? Responda aí nos comentários, tá? E sigamos sempre sendo edificados pela palavra de Deus. Essa lição tem como objetivo explicar o contexto de perseguição da igreja primitiva, apresentar as perseguições cristãs na atualidade e mostrar como podemos ajudar a igreja primitiva. Precisamos tomar conhecimento de casos em que nossos irmãos creem nas mesmas coisas que cremos, padecem prisões, proibições em diversos lugares do mundo. E sim, isso acontece no século XXI. Tá? Então, é uma continuação da lição de número 10, onde tratamos da janela 10x40, sobre o assunto da perseguição ao Evangelho dos países não alcançados, né? Onde o Evangelho tem uma maior resistência. E para isso nós temos como texto áureo a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, tá? A verdade prática nos ensina que precisamos aprender com os cristãos perseguidos aspectos da fé cristã que só eles conhecem devido à natureza da opressão que eles experimentam, tá? Vai na descrição, tem link das nossas redes sociais que está passando aqui embaixo, a página no Facebook, o link do Instagram, tá bom? Também tem o nosso link de convite do grupo Manual da EBD, um grupo que se propõe a fornecer ferramentas, dinâmicas, subsídios para a sua EBD. Lá você vai ter acesso à leitura diária todos os dias que nós fazemos. É um trabalho muito bacana, bem elaborado, que você pode trabalhar, tá? Na sua igreja, no grupo da sua igreja, tá bom? No grupo da Escola Bíblica Dominical. E nesse vídeo tem também um link da nova revista, tá? Do primeiro trimestre de 2024, tá?
a revista que vai trazer o título do Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Então também tem um link para você baixar essa revista já em PDF e já ir se preparando para esse tema tão importante que nós vamos dialogar de janeiro a março de 2024. Tá? A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 6, versículo 8 ao versículo 9, versículo 13 ao versículo 14 e Atos capítulo 8, versículo 1 ao versículo 4. Trata do martírio de Estevão, do diácono Estevão, a dispersão dos cristãos, tá, da Judéia e Samaria, e como essa dispersão, chamada da primeira diáspora da igreja, contribuiu para a propagação do Evangelho. A introdução nos diz que a perseguição contra cristãos é uma realidade. Aproximadamente mais de 360 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição por expressar sua fé em Jesus. Muitas vezes, a obra missionária é realizada num contexto de perseguição religiosa, política e cultural. Por isso, o tema desta semana é muito importante. Veremos como a Igreja do Novo Testamento lidou com esse desafio. Faremos um panorama da perseguição na atualidade e refletiremos a respeito do que podemos fazer para ajudar os cristãos e os missionários perseguidos que labutam na causa do Evangelho. O tópico 1 traz como título: A Igreja nasceu em um contexto de perseguição. O subtópico 1 fala da perseguição contra Estevão, o primeiro mártir. O subtópico 2 fala que a igreja foi dispersada. Subtópico 3, a perseguição cristã é uma realidade. Na descrição, nós temos o link, tá, de um e-book, como eu falei na lição anterior, já que o assunto também é perseguição, estamos disponibilizando novamente o e-book do portal Portas Abertas, tá? Agência missionária que traz o e-book e também o mapa da lista da perseguição mundial atualizado de 2023, tá? São 112 páginas com mapas, estatísticas, gráficos das populações desses países, religiões oficiais, número de cristãos, tipos de governo, nível de perseguição, tipos e fontes de perseguições. Tudo isso de 2023, tá bom? Então vai lá, clica no link, aproveita isso para sua lição. É muito bom, muito importante. Tem uma lista dos 50 países mais perseguidos. Leitura bíblica em classe, o subtópico 1 e o 2 vai tratar do martírio de Estevão e da diáspora, da dispersão, ou seja, o espalhamento, tá, dos cristãos por outros povos e como isso se deu na propagação do Evangelho. Nós vemos que Estevão, por ser um homem cheio do Espírito Santo e pregar o Evangelho, ele acaba atraindo sobre si algumas oposições, tá? O texto cita os membros da chamada sinagoga, dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como os das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, tá? Mas o texto diz que eles não podiam resistir à sabedoria com que o Espírito Santo usava Estevão. Por isso, eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Com isso, eles influenciaram, o texto diz que eles agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no para o Sinédrio e apresentaram ali de novo falsas testemunhas, tá? Lembrando que o Sinédrio era o Supremo Tribunal da época. Então levaram Estevão para um julgamento. Esse grupo que persegue Estevão, né, grupos que estavam na sinagoga, que eram locais de encontro, que começaram no período do exílio babilônico, ele fala de libertos,
judeus de Cirene, da Alexandria, da Cilícia e da Ásia. Essa é a oposição que primeiramente debate com Estevão. E essas pessoas, que são os libertos, são os descendentes de escravos judeus capturados por Pompeu em 63 a.C. Eles foram levados para Roma e mais tarde eles foram libertos e formaram uma comunidade judaica. Os judeus de Cirene são homens de Cirene, uma cidade no norte da África. Simão, por exemplo, o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz, era de Cirene. Também tinham alguns da Alexandria. Alexandria era outra cidade no norte da África, tá? Estava localizado perto da foz do rio Nilo. O poderoso pregador Apolo era de Alexandria, conforme Atos 18, 24. E também um grupo da Cilícia e da Ásia, que eram províncias romanas na Ásia Menor, que é a atual Turquia, a Turquia moderna, como a cidade natal de Paulo, né, Tarso, estava localizado na Cilícia. Ele provavelmente participou dessa sinagoga. Paulo ele era proveniente da Cilícia. Tá? Então, esse grupo, eles começam um movimento contra Estevão. Ele é levado ao Supremo Tribunal. Lá, ele apresenta a sua defesa. Do versículo 2 ao versículo 53, 52 versículos é a defesa de Estevão, um bem elaborado discurso, um sermão excelente, uma aula de teologia que Estevão dá, se defendendo. No versículo 53, nós vemos que essas pessoas, ouvindo a defesa de Estevão, eles ficaram furiosos, e o versículo 4, na parte B, diz que eles rangiam os dentes de raiva de Estevão. Nós vemos que uma perseguição religiosa, ela tornou-se em um processo jurídico. Hoje, na perseguição religiosa, pode envolver questões jurídicas. Eu lembro de um caso aqui no Rio de Janeiro, onde houve um show gospel e colocaram trabalhos conhecidos como despachos, né? Eu lembro que o pastor repreendeu aquilo no microfone. O vídeo foi parar na internet, ele foi criticado, perseguido, inclusive alguns políticos da época sugeriram até a ideia de processá-lo por intolerância religiosa. Então veja como uma perseguição religiosa ela acaba até se tornando algo jurídico. Mas quando alguém coloca um despacho onde vai ter um evento evangélico, não é perseguição. Abramos os olhos para isso. A perseguição religiosa, ela envolve perseguição política, ela envolve meios jurídicos. Então eles arrastam Estevão para fora da cidade. Com isso, então, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. O texto frisa, é interessante a gente lembrar que Saulo, que seria o maior missionário da igreja, tá? Ele estava ali, consentiu na morte de Estevão. E Saulo ele ouviu esse poderoso sermão de Estevão. Então, isso aqui é muito importante frisar. Porque Saulo, mais tarde, ele é tocado, ele tem uma visão, ele é chamado para um ministério, mas ele tinha escutado esse sermão de Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Daí em diante, o que nós vemos é que existe uma consequência após esse episódio. Após a morte de Estevão, inicia-se uma grande perseguição à igreja de Jerusalém e os cristãos são dispersos. Eles se espalharam para outros locais, tá? Claro que isso envolvia um propósito de Deus. Atos 1, versículo 8, por exemplo, Jesus disse que eles receberiam poder do Espírito Santo, seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas eles pararam em Jerusalém e ali eles não saíram. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 também, Jesus, antes de subir ao céu, fala, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, na versão NVI, tá bom? Então, eles pararam em Jerusalém, Deus ele provocou tudo isso para que o povo fosse espalhado pelo mundo e assim o evangelho fosse anunciado. Deus tem seus meios, Deus tem seus propósitos. Fato é, nós vemos no capítulo 8, no versículo 1, que eles foram dispersos. Porém, somente os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Tá? Eles permaneceram por causa da sua devoção a Cristo para cuidar daqueles que estavam em Jerusalém. Tá bom? E continuar evangelizando também a região de Jerusalém. Porém, esses que foram dispersos, porque houve-se uma perseguição, tá, liderada por Saulo, aonde ocasionou nessa dispersão. E essa perseguição que dispersou a Irmandade de Jerusalém levou ao primeiro alcance missionário da igreja. Agora, nós vemos
que eles se dispersam, e essa perseguição, Lucas chega a escrever que eles devastavam a igreja. Tá? E devastar foi usado em escritos extrabíblicos para se referir à destruição de uma cidade, ou à mutilação ocorrida por meio de um ataque de animal selvagem. Tal era a raiva e a perseguição contra aqueles povos. E aí nós vemos que também entra em cenário Filipe, que foi o primeiro missionário mencionado nas Escrituras, tá? E o primeiro a receber o título de evangelista. Eles vão e por onde eles passam, eles pregam o evangelho. Bom, essa perseguição é bíblica e é uma realidade. O próprio texto áureo mostra que a perseguição é uma realidade bíblica. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Tá bom? A perseguição contra a igreja, ou em qualquer esfera em que são cometidos os atos de assédio, opressão, tá? Dificultar ou negar os direitos fundamentais de ir e vir, torturar ou executar pessoas com base em diferenças étnicas, políticas e religiosas. Tá? Segundo o portal Missões de Portas Abertas, aproximadamente 360 milhões de cristãos no mundo sofrem perseguições porque professam sua fé em Cristo. No Brasil, a nossa Constituição, né, teoricamente, e digo isso porque na prática não funciona tão bem, mas a Constituição nos garante o livre acesso ao culto. Tá? Somos o que é chamado de um país laico, onde nós vemos no artigo 5º, inciso 6 da Constituição Federal de 1988, que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Não temos visto isso de forma tão clara na prática. Igrejas no Brasil sofrem sim perseguições, tá? E perseguições feitas por outros grupos, como nós vimos, por exemplo, no período da pandemia ou no período das eleições, grupos esquerdistas atacando igrejas, e nada é feito. Então, na teoria, teoricamente, somos um país laico, tá? Na prática, temos perseguições. Agora, em alguns países, as leis são diferentes. E ser cristão é crime, tá? Dando prisões e outras coisas que nós vamos ver no tópico 2. O tópico 2 fala da perseguição cristã na atualidade. Subtópico 1 fala, em muitos lugares ser cristão é perigoso. E o subtópico 2 fala da Coreia do Norte, a nação mais fechada ao evangelho. Como eu falei, né, em muitos países ser cristão é um crime, infringe a lei do país. Nós sabemos que isso é ação maligna, é cegueira espiritual. Tem países que têm sua religião oficial e confessar sua fé em qualquer outra religião é contra a lei, tá bom? Podem ser obrigados a abandonar a família, perder o emprego, perder os bens, bem como os direitos básicos, podem sofrer exílio, prisão, tortura, mutilação e até morte. Então louve a Deus por você ser livre para adorar a Deus. Para de faltar culto quando chove, para de faltar quando está um pouquinho gripado, quando está desanimado, quando deu uma topada. Valorize o direito que você tem, que é inviolável, de cultuar a Deus. Cada local eles têm seus métodos de punição para esse tipo de crime. Na Coreia do Norte, por exemplo, cristãos são enviados ao campo para trabalhar forçado como prisioneiros políticos, aonde as condições são cruéis, tá? Ou eles são mortos no local, e a sua família compartilhará do mesmo destino. Quantos cristãos são mortos e a sua família também nesses países? No Iêmen, se converter do islamismo para o cristianismo é crime. Na Nigéria, por exemplo, cristãos enfrentam perseguição de uma agenda organizada de islamização, desde que os estados do norte declararam lealdade à Sharia, que é o conjunto de leis islâmicas. Então lá é restritamente criminoso você sair do islamismo e ir para o cristianismo. No Paquistão, cristãos são considerados cidadãos de segunda classe, enfrentam discriminação em cada aspecto da vida. Para você ter ideia, emprego para esse povo são os empregos que são vistos como baixos, sujos ou degradantes. São reservados para os cristãos pelas autoridades.
além dos grandes ataques contra as igrejas no último ano. Há ataques quase constantes contra indivíduos. Muitos deles não se sentem seguros para cultuar a Deus livremente. Então, na nossa atualidade, a perseguição contra a igreja é uma realidade. Tá? Como citado na revista, como nós já falamos aqui, cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Ou seja, 1 em cada 7 cristãos no mundo enfrentam perseguição alta, severa ou extrema. O comentarista, o pastor Wagner Gabi, ele cita a Coreia do Norte como a primeira na lista. Como citamos na lição anterior, mostramos os 5 primeiros, tá? Eu vou colocar aqui para você a lista das 50 nações mais perseguidas do mundo, tá? Aí você vai lá na descrição, vai no e-book das Missões Portas Abertas, ver os detalhes sobre cada uma dessas nações, tá? O link está na descrição e você está vendo aqui quais são a lista das missões do portal Portas Abertas, a lista das nações aonde se tem mais perseguições ao Evangelho. Conforme já havíamos citado na lição anterior, tá? A Coreia do Norte, ela lidera, ela encabeça essa lista, sendo considerada a nação mais fechada para o Evangelho. Tá? Além de uma condição social terrível, desastrosa, com cerca de 3 milhões de pessoas mortas pela fome nos últimos anos, a perseguição na Coreia do Norte é extrema. Ela tem um governo ditatorial, tirano, tá? Que você conhece, é o Kim Jong-un, que é o ditador da Coreia do Norte. Para você ter ideia, canais abertos são proibidos, mídias sociais são proibidas. Na Coreia do Norte, é explicitamente obrigatório a adoração e devoção ao líder deles. Você casa na frente da estátua, você faz um juramento de lealdade a ele. Então é estritamente proibido ser cristão com riscos sérios. O tópico 3 fala como ajudar a igreja perseguida. Subtópico 1, conhecer a gravidade da situação. Subtópico 2, orar pela igreja perseguida. E subtópico 3, se envolver com a causa da igreja perseguida. Então, basicamente, precisamos conhecer, orar e nos envolver com a causa da igreja perseguida. Então, conhecendo a causa, as mídias não se esforçam em divulgar dados sobre a perseguição mundial, principalmente quando se trata da igreja. Por isso, o pastor Wagner Gabi, ele traz referência de sites que trazem com clareza essas informações, e eu estou colocando o link desses sites também na descrição, tá? É o site do Sename, é o site das Portas Abertas, tá? Missões Portas Abertas, e é o site da Voz dos Mártires. Vai lá e você vai ter informações abrangentes sobre o assunto que vão te ajudar na sua lição, bem como na sua informação pessoal, tá bom? Vai lá na descrição então, clica no link, se informe as pessoas sobre a situação atual da perseguição. Você que é professor, vai no link, clica no link, tem acesso a essas informações e compartilhe ela na sua lição, tá bom? Então também orando, tá? E eu repito aqui, você tem uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos que é a oração, tá bom? Uma igreja que se ajoelha perante a Deus, ela fica de pé perante qualquer dificuldade, seja de governo, político, seja de perseguição, de qualquer esfera. A sua oração pode ajudar. O pastor Wagner Gabi, ele cita 3 orações específicas. Orar pelos cristãos perseguidos, que estão lá sofrendo pela perseguição desses governos, tá? De terroristas, tá bom? Orar pelos missionários que atuam nesses locais, as suas famílias, suas esposas, seus maridos, tá? Sua família, que estão ali dentro do campo missionário sofrendo perseguições desses, tá? E orar pelos perseguidores, tá bom? A atitude de Estevão quando apedrejado foi a mesma de Cristo na cruz, nos traz uma reflexão sobre isso. Talvez essa seja a parte mais difícil, orar pelos que perseguem. Jesus sendo crucificado, Estevão sendo apedrejado, eles oram por aqueles que os perseguem. Então nós precisamos aprender isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ele era um perseguidor que se tornou perseguido porque se tornou o maior missionário da igreja. Então quem disse que Deus não pode agir naquele que persegue, converter e tornar eles um grande missionário? Pode sim, tá bom? E também se envolvendo. Quando procuramos conhecer e orar pela causa,
nós já estamos se envolvendo com a causa da igreja perseguida. Agora, quando nós oramos, nós se sensibilizamos ao Espírito Santo e ele pode nos chamar para nos envolver de maneira mais efetiva. Quando conhecemos a causa, nos envolvemos mais na causa e saímos da zona de conforto, tá? Muitos que estão assistindo agora esse vídeo podem estar sendo chamados para ir ao campo, podem ser missionários transculturais que o Espírito Santo está chamando para a obra, para o campo, ou para contribuir financeiramente para esses sites de informações que eu estou citando aqui, por exemplo. Vai lá no site, contribua para que eles possam trazer essas informações cada vez mais, para nos esclarecer, para ajudar essas pessoas que sofrem perseguições, tá? Para ajudarmos também financeiramente as igrejas que mantêm missionários nessas localidades, tá bom? Então, você é uma ferramenta que Deus quer usar nesse desafio missionário. Nós não podemos ignorar a situação da janela 10x40, nós não podemos ignorar os povos não alcançados, não podemos fazer vista grossa a essas pessoas que sofrem perseguições nessas localidades. Tá? Eu deixo para finalizar para você a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 3. Lembrem-se dos que estão nas prisões, como se aprisionados com eles, dos que estão sendo maltratados, como se fossem vocês mesmos que estivessem sofrendo no corpo, tá bom? Então vamos lembrar, vamos nos informar, vamos orar, vamos se envolver com a causa da perseguição à igreja moderna, tá bom? Eu espero com esse vídeo ter contribuído para a sua lição e eu espero contribuir com muitas outras mais lições, tá bom? Deus abençoe sua vida, eu te espero no próximo vídeo. Fique na paz.